tá? Só um segundo aqui. Pode ir. Então, deixa eu só parar a transcrição aqui, porque o meu tá fazendo transcrição e gravação automática. Agora eu parei a transcrição. Deixa eu fechar aqui a minha janela, que começaram fogos aqui agora. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a participação dos professores Douglas e da professora Ana Maria, né? E agora a gente vai começar a apresentação da monografia do aluno Sérgio Felipe de Oliveira Carvalho Mesquita Aires, com o tema EvoApp, aplicação de técnicas de UX para o desenvolvimento de um aplicativo para gestão em escolas de samba. Então você tem aí mais ou menos uns 20 minutos e daqui a pouco a gente abre para a arguição da banca. Boa sorte, Ok. boa apresentação. Ok, deixa eu só passar aqui. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Felipe Aires. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha monografia de Ciência da Computação, que leva o tema EvoApp, aplicação de técnicas de UX para o desenvolvimento de um aplicativo para a gestão em escola de samba. Quem orientou esse projeto foi o professor André Lúcio de Oliveira. Para começar aqui, a gente tem algumas fotos que representam o que é o carnaval, com alguns segmentos, sejam eles alas, composições alegóricas, e também parte desse processo que compõe o desfile, que é algo muito cultural e precioso para a economia da nossa cidade, mas mesmo assim tem um processo muito arcaico e totalmente analógico. E esse processo segue essas 5 etapas. Primeiro, o componente vai e se inscreve para desfilar numa ala de comunidade. Depois, chegando próximo ao fim do ano, começam os ensaios, até que, próximo ao desfile, ele vai buscar sua fantasia com a escola para assim desfilar. E depois de um tempo passado do desfile, devolve essa fantasia que algumas escolas desmembram para reaproveitar partes ou então revendem para escolas menores. Para a gente poder entender um pouco a magnitude do que é o carnaval, do que é esse universo das escolas de samba, só no Rio de Janeiro a gente tem 85 escolas, que no especial são 12, na série ouro 16, e passando para a Intendente Magalhães temos 32 na série prata e 25 na série bronze. Se a gente for contar, então, o grupo de avaliação passa de 100. E só no recorte do grupo especial, um desfile tem em torno de 20 alas, que podem se traduzir em mais ou menos 3.100 desfilantes, ou seja, são 3.100 fichas de papel num gabinete de uma escola de samba. E por isso foi idealizado o EvoApp, que é um processo de um aplicativo para poder tornar esse processo totalmente digital e muito mais tecnológico, reduzindo ruídos e problemas no meio desse processo de um desfile. E para entender se os desfilantes iriam querer um aplicativo desse, se usariam, e também entender como seria essa aprovação para poder saber se a gente vai seguir nesse caminho, se vai mudar e quais são os problemas, foi feito um questionário por Google Forms, que foi distribuído através de WhatsApp e Facebook, para poder tentar pegar uma gama muito grande de desfilantes, e conseguimos 231 respostas. Para começar o questionário, foi perguntado sobre o processo de inscrição, esse primeiro processo de um desfile. E a resposta, embora 43,3% disse que foi ótimo, que nunca teve problemas, a maioria das pessoas relatou que poderia melhorar. Então teria um espaço aí para poder entrar uma solução. E já sobre o processo de recadastramento, teve uma avaliação um pouco melhor. A nota média foi de 7,7. E aí passando para um outro problema que as escolas de samba encontram, que é o tamanho de fantasias, que algumas vezes vem trocadas, vem a menor, maior. Então, aqui a gente tem um sério problema, já que a maioria das pessoas disse que tem problemas e mais, disseram que é algo regular. Aconteceu mais de uma vez, então é algo frequente e deve ter uma atenção. Aqui tem uma coisa muito delicada, que é a questão do registro de presença nos ensaios, já que os ensaios são obrigatórios para poder atingir uma nota em harmonia, as pessoas têm que aprender o samba, então é feito um registro de presenças de faltas. Aqui, a maioria das pessoas, 62,4%, disse que poderia ser mais organizado e mais transparente. Então aqui a gente tem também mais um espaço para melhoria. E aí tem o processo de entrega de fantasias. E aqui a maior parte das pessoas novamente disse que poderia melhorar. Mas por quê? Por que isso? As pessoas indicaram que muitas vezes tem problema de comunicação, ou seja, a escola muda o local, muda o horário, muda a data, mas não avisa esses componentes, que ficam perdidos sem saber aonde retirar sua fantasia, como retirar, quando. Então, aí tem mais uma coisa que a gente pode melhorar, que é essa comunicação escola desfilante. Aqui já no processo de devolução, a graduação foi um pouco melhor, onde esses componentes disseram que a maior parte das pessoas não tiveram problemas.
Mas mesmo assim, aqui a gente tem outro problema, porque as pessoas relataram também que tem falta de comunicação e algumas disseram, inclusive, que não foi registrada a devolução. E que isso é bem grave, já que para poder desfilar de novo em algumas escolas, é obrigatória a devolução, ou então você devolvendo a fantasia você tem desconto, ou então nem paga a inscrição. Então, seria importante que isso sempre ficasse registrado e sem chance de perder esses dados. E aqui a gente deixou também um espaço para esses desfilantes votarem quais são as funções que eles mais gostariam de ver nesse aplicativo, o que eles mais gostariam de testar e ter acesso. E essas foram as 8 funções mais votadas que foram usadas para a gente montar esse aplicativo, esse protótipo para os desfilantes. E aqui entra uma coisa crucial, que como a gente sabe, o carnaval é uma festa que atinge diversas camadas sociais. Temos pessoas de todos os tipos de escolaridades, acesso à tecnologia. Então a ideia era mapear se eles usariam e também se eles têm tecnologia para isso, se eles têm smartphone. E aqui 94,8% dessas pessoas que responderam disseram que têm smartphone, o que é algo positivo, e também disseram que 90,5% disseram que usariam. Então aqui a gente tem um ponto positivo, um sinal verde muito bom para poder continuar com o projeto. Mas é claro que assim, com essa entrevista, a gente com essa questionário, a gente conseguiu saber que os componentes queriam um aplicativo desse, eles usariam, que os problemas existem, que dava para solucionar. Mas também tinha que saber do lado dos gestores, que são quem comanda as escolas de samba, se eles gostariam e se investiriam numa tecnologia do tipo. Então, por isso, a primeira entrevista foi com o André Vaz, que é presidente do Salgueiro, uma das escolas de samba mais tradicionais do carnaval carioca. E aqui ele disse o seguinte: eu vou até abrir aspas para uma coisa que ele disse. A gente também quer estar atualizado na modernidade, continuar com o processo presencial e, ao mesmo tempo, ensinar para essas pessoas o outro processo, que é via internet. Por que isso? Porque ele levantou o mesmo ponto de atenção que eu falei um pouco mais cedo, que é o que a dificuldade que essas pessoas podem ter com a tecnologia. A gente sabe que as comunidades podem ter essa dificuldade, então ele alertou que isso seria um problema, mas que poderia ter os dois processos, ou seja, a gente vai deixar na quadra uma pessoa que vai ser a responsável por receber essas inscrições de um método convencional, mas ao mesmo tempo quem quiser pode se inscrever pelo aplicativo e até talvez dar um caráter social, de ensinar essas pessoas como usar a tecnologia, fazer uma transição e aí poder até melhorar o acesso dessas pessoas da comunidade à tecnologia. E ele deu uma ideia também que eu achei bastante interessante para poder se trabalhar, que é o tutorial para montagem de fantasia. Por que isso? Quando uma pessoa vai receber a fantasia, ela recebe num saco gigante, cheio de peças, tem o chapéu, costeiro, camisa, calça, manta, um bando de peças, que para você montar você vai ter que saber a ordem certa, e muitas vezes as pessoas erram, tem que desmontar, montar de novo. Então era deixar já explícito para o componente como ele vai montar a sua fantasia, como ele vai vestir, seja através de um vídeo, uma foto, um GIF. Então seria dar para o componente esse tutorial para já chegar na avenida afiado, só vestir a roupa e desfilar. A segunda entrevista que foi feita foi com Sandro Avelar, que é presidente do Império Serrano, na época da entrevista, agora é outro presidente, mas ele deu o mesmo alerta do público idoso, que ele acha que no carnaval, por ter um público muito idoso, a transição tem que ser muito mais gradual e é um pouco mais difícil. Inclusive, ele citou que no caso do Império Serrano, isso é muito mais grave, já que o Império Serrano é uma escola que tem sua maioria idosa, e ele também citou que no pré-carnaval desse ano, ele chegou a conversar com uma empresa para fazer um aplicativo para a escola, mas acabou desandando por conta de questões políticas. Mas ele falou que a escola tinha interesse nisso, inclusive ainda tem. E aqui eu vou também citar, abre aspas para ele, eu exalto a iniciativa, acho importante, tudo que puder agregar ao carnaval, à nossa cultura, eu acho importante e válido. Até porque ele não pode ficar nessa inércia. Temos que buscar sempre renovações, por mais que tenha essas questões de manter as tradições. E aqui ele destacou três grandes pontos positivos na visão dele do aplicativo, três grandes funções. A primeira seria de carteirinha, porque ele diz que a carteirinha ajuda a fidelizar o componente, porque a carteirinha traz benefícios como, por exemplo, a entrada gratuita em eventos, ela traz desconto na loja da escola, desconto para levar acompanhante numa feijoada, por exemplo. Só que as pessoas, embora a carteirinha seja feita, muitas pessoas não vão na quadra da escola buscar, deixam lá, então essa questão de fidelização não se completa. Então ele acha que com uma carteirinha digital, você baixar o aplicativo, já está lá, vai ajudar muito a poder que essas pessoas participem do dia a dia das escolas, além dos eventos obrigatórios para a comunidade.
Outra questão que ele citou foi a questão das medidas. Por quê? Porque ele disse que quando vai se encomendar com um ateliê a feitura de fantasias, eles pedem uma estimativa. Olha, geralmente numa ala tem 20 pessoas G, 15 P, e eles fazem uma medida e depois tem um trabalho de ajustar para as medidas corretas. Fazer um ajuste, diminuir, aumentar, enfim. O que perde um tempo e perde produtividade. Então, para ele ter essas medidas já de prontidão e poder já passar elas para o ateliê antes de começar a confecção, ajudaria muito a produtividade e otimizar esse período. E a última coisa que ele citou foi a comunicação com o desfilante, já que, no caso, as escolas de samba têm redes sociais para poder avisar os seus eventos, contratações, projetos sociais, só que muitas vezes, como as redes sociais como Facebook, Instagram, cobram para você poder ter um alcance e impulsionar a publicação, essas notícias não chegam para todo mundo. Então, com o aplicativo em que, num clique, vai poder enviar para todo mundo da escola sem limites, para ter que pagar impulsionamento, ele acha que seria um ganho muito positivo para a escola para poder contactar os torcedores. Bem, então agora já que a gente tinha um feedback do que os presidentes queriam, o que os componentes queriam, e juntar essas ideias e pensar numa solução, foi pensada uma interface, um protótipo para o EvoApp. Primeiro, para começar, eu queria mostrar um pouco do conceito do que é o EvoApp. O carnaval, atualmente, a gente sabe que ele tem uma marca que é o seu visual. O carnaval tem aquele visual que chama a atenção de todo mundo, é atrativo. Então a ideia foi trazer isso para o aplicativo também. Então era trazer as cores, ser um aplicativo bem colorido, mais fácil de usar. Então aqui a gente tem o roxo e o rosa, que é basicamente a cor principal do aplicativo. E logo de cara você vai dar de cara com uma foto de um desfile. Então a ideia é cativar esses componentes já de cara com uma imagem bonita e vai ficar trocando, enfim. Então aí, entrando no aplicativo, você vai dar de cara com a tela inicial. Aqui na esquerda nós temos a visão do desfilante e na direita a visão do gestor, que vai ser quem vai comandar essa escola de samba. Como vocês podem ver aqui novamente o uso das cores, elas trazem esse aspecto do colorido do carnaval, mas também servem para simplificar o aplicativo. Ou seja, são botões grandes, coloridos, que vão chamar a atenção e vão ser mais fáceis de usar. Além daqui de baixo, o rodapé de menu. Então, ou seja, ele vai servir para navegar entre as funções de uma forma mais simples. Então, as informações principais são o quê? No lado do gestor, são os eventos e quem desfila na escola. E no caso do desfilante, são os próximos eventos também, algumas alas comerciais para a pessoa ver caso ela queira comprar e fazer a inscrição para poder desfilar na comunidade. Clicando no botão de faça já sua inscrição, você vai ser redirecionado para essa primeira tela da esquerda, onde você vai poder escolher a escola que você vai desfilar. Escolhendo sua escola, no meio você vai poder preencher uma ficha de desfilante com seus dados, que são dados que as escolas pedem. E aí, registrando a inscrição, você vai ser redirecionado para a tela da direita, onde vai afirmar que você já está pronto para desfilar no Carnaval 2023. E aí, inscrito numa escola, você já vai receber diretamente no seu aplicativo todos os eventos que vão acontecer, os eventos mais próximos. Aqui a gente pode ver, inclusive, o uso das cores, em que cada cor vai ter um destaque diferente para poder atribuir a um tipo de evento, ou seja, a feijoada é em rosa, os ensaios são em azul e os eventos próprios da ala são em amarelo. E aqui na direita você pode ver uma tela de como seria para o gestor adicionar um novo evento para o calendário da escola. E além dos eventos, as pessoas vão receber todas as notícias da escola, seja os eventos que vão acontecer também, mas como também contratações, projetos sociais, tudo que a escola quiser notificar e que é distribuído para os componentes vai aparecer aqui nas alas de notícias. E aqui um exemplo de como é atualmente uma carteirinha de um desfilante de escola de samba. Aqui a gente vê como que ela é fisicamente e como seria transportada para a versão digital do EvoApp. Ou seja, a gente mantém os dados que são importantes. O nome, qual é o segmento dela, se é componente, comunidade, bateria, e também a validade e o número de inscrição. E aqui a gente entra num outro ponto muito importante do aplicativo, que é o perfil. Entrando na aba de medidas, vai ter essa tela do meio, onde você vai poder preencher com seu tamanho, peso, tamanho de sapato, enfim. Essas coisas são importantes para as escolas fazerem essas fantasias. E aí também vai ter um menu de inscrições, onde você escolhendo a sua inscrição, por exemplo, aqui eu estou inscrito para desfilar no Império Serrano, no carro alegórico, e numa ala coreografada da Viradouro. Digamos que eu clique no Império Serrano, eu vou ter um perfil da escola, que vai me trazer as informações mais importantes, como, por exemplo, qual vai ser o enredo, o áudio do samba para você poder escutar e já treinando,
a letra do samba e as redes sociais, assim sendo uma página para poder também estreitar essa relação escola-desfilante. E aqui nós temos um pouco da visão do gestor, como ele vai gerenciar essas pessoas. Ele vai ter uma tela onde você vai ter todas as alas, como nessa tela aqui da esquerda. Escolhendo uma ala, como por exemplo a ala 1, vai ter a tela do meio, onde você vai ver todas as pessoas que estão cadastradas nessa ala com a sua foto, nome, número de faltas. E selecionando uma, como o caso do Pedro, a gente tem aqui a ficha de tamanhos dele, a gente vai poder revisar a presença dele e enviar um comunicado, alguma mensagem para ele. Então a gente já tinha essa interface, a gente já tinha esses desejos, então era hora de validar, testar suas habilidades. Então trouxe 5 pessoas que responderam aquele primeiro questionário do formulário para poder testar a plataforma e dizer as suas impressões. O usuário 1 teve uma avaliação de nota 100 no questionário do modelo SUS, respondendo essas 10 perguntas, e aqui eu vou abrir aspas para um depoimento dele. O aplicativo é autoguiado, tendo um contraste de cores bacanas, já que a descrição está em verde, o evento em colorido, a busca caso desfile em várias escolas e os ícones. Então, novamente, a estratégia de cores e visual do aplicativo deu certo. E aqui na direita nós temos 2 ícones. O Rio Carnaval, o aplicativo oficial de bilheteria da Liesa, e também o Conect SUS, que é um aplicativo de saúde do Brasil. E essa pessoa, inclusive, disse que o EvoApp era mais fácil de utilizar do que esses 2 aplicativos. Então, deu uma visão que esses 2 aplicativos já difundidos seriam bem mais difíceis de usar que a nossa ideia. E já o usuário 2 deu uma graduação de 95 e ele levantou como ponto de atenção a dificuldade do público, que ele disse que mesmo o aplicativo estando fácil, algumas pessoas, por questões sociais, podem ter dificuldade para usar, seja por escolaridade ou por idade. Mas ele destacou como ponto positivo o quê? O calendário. Ele disse que as notícias das escolas de samba desses eventos são muito mal divulgados. Ele não consegue ver quando vai ser os eventos da escola dele nem das outras. Então esse calendário ajudaria muito ele a se organizar e frequentar mais as escolas de samba. Já o usuário 3, a graduação foi de 90. Esse usuário, inclusive, ele tem uma característica interessante, que ele é presidente de uma liga de carnaval fora do Rio de Janeiro, em outro estado. E ele destacou como ponto de atenção 2 coisas. Primeiro, seria substituir os ícones por ícones mais carnavalescos, que trazem mais identidade, como, por exemplo, de fantasias, desfilantes, que está algo muito rede social na visão dele. Outra coisa que ele falou é que poderiam ter mais botões flutuantes, para quando você entrasse numa tela, pudesse ver entre as mais diversas funções dessa tela, já que a gente tem telas que têm várias funções. Então, usar esses botões para poder guiar. E aqui ele fala uma coisa, inclusive, sobre a interface. Geralmente, qualquer coisa de carnaval é muito carregada. Nesse aplicativo, a gente vê um colorido, que foram usadas bastante cores nas opções, mas para um aplicativo ele é limpo e fácil de ser usado e trabalhar. Então, aqui novamente a gente reforça da ideia da simplicidade da aplicação e de trazer a identidade do carnaval. E ele também tem como ideia o modelo de negócio. Por quê? Porque o aplicativo atualmente é pensado para que num só aplicativo possa se registrar em várias escolas de samba que fizessem a parceria com o aplicativo. Mas ele acha que na vida real, provavelmente as escolas de samba optariam para cada uma ter seu aplicativo. Então, o aplicativo do Império Serrano, o aplicativo da Viradouro e assim vai. O usuário 4 teve uma graduação de 97,5 e novamente ele pontuou como um positivo o calendário e ele deu como ideia que tivesse, quando você clicasse no evento, tivesse mais detalhes de como serão os eventos e também, se o evento for cancelado, lá explicasse para quando foi, por que foi cancelado, então dá esse feedback que geralmente as escolas não dão para o desfilante. O último usuário, o usuário 5, deu a graduação de 92,5 e ele já foi diretor de harmonia no Carnaval Carioca, então ele tem uma visão um pouco mais de harmonia. E aqui eu vou destacar uma aspas que ele falou. O Carnaval na Avenida a cada ano é mais tecnológico, mas na estrutura da escola são 4.000 pessoas com ficha de papel, chamados e avisos pendurados em mural da quadra. E novamente ele traz como ponto de atenção a questão da idade, já que para ele embora o aplicativo seja fácil, vai ter que ter um período de transição. Então as pessoas vão começar a aprender, vão ter dificuldade no início, mas depois vão aprender a usar e não vão querer mais largar o aplicativo na visão dele. Ele também falou da questão de pagamentos, que atualmente não é abordada, mas as escolas de samba cobram um valor de inscrição e isso não tem no protótipo, mas teria que ser pensado até numa questão de segurança. E ele apontou como positivo também a questão do calendário e falou também da questão de envio de comunicados, que quando ele era harmonia, se tivesse algo assim,
seria muito mais fácil para a vida dele. Então a nota final do questionário SUS foi de 95, que é muito bom e mostra que a interface foi validada e temos um ótimo caminho por aí. Agora a conclusão, novamente a gente tem que prestar sempre atenção nessa questão do público, para trazer um aplicativo fácil, pensar na transição, como vai se aplicar, para poder integrar todo mundo de uma escola de samba. E como pontos positivos foi a alta recepção, já que todas as pessoas que eu entrevistei disseram: pô, eu preciso de um aplicativo assim, eu quero um aplicativo assim, eu como desfilante vai melhorar minha vida, vai poder trazer muita coisa boa para mim, teria me salvado muito nos últimos anos, então a recepção é maravilhosa. E também a interface foi validada. A ideia das cores, a ideia de ser algo simples deu certo, então foi um ótimo ponto positivo. E como trabalhos futuros, seria desenvolver o aplicativo. Eu escolhi uma linguagem que é o Flutter, que eu acho que vai ser a mais ideal, já que numa escola de samba pode ter pessoa com iPhone, Android, qualquer dispositivo. Então, o Flutter daria essa mobilidade de atender a todo mundo. E também, se for feita uma inscrição presencial em paralelo, seria bom que tivesse uma dashboard em web, que seria o caso do Flutter, ele atenderia para isso. E também pensar como seria esse tutorial de montagem da fantasia. Seria um GIF, um vídeo, uma imagem, um infográfico. Mas é esse. Esse é o meu projeto. Espero que todos tenham gostado e agradeço a todos pela atenção. Beleza. Muito obrigado, Sérgio, pela apresentação. Queria novamente agradecer aos professores, a professora Ana Maria e o professor Douglas Erickson pela presença, aceitar participar da banca de sua banca, desculpa. E eu queria abrir primeiro com a professora Ana, que é quem fez essa conexão entre a gente aí, Sérgio, desse trabalho, tá? E obrigado, professora. Está contigo a palavra. Eu quero agradecer essa possibilidade de estar com vocês, pessoas super criativas, super apaixonadas. Eu acho que nós temos tantos talentos no nosso curso, no mundo, na verdade, e às vezes os alunos não enxergam nas suas paixões as possibilidades de trabalho. E a gente precisa tanto que pessoas inteligentes produzam em áreas ainda que a gente não costuma trabalhar, para que tudo seja levado adiante, tenha mais qualidade, tenha mais conforto. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Esse trabalho ficou lindo, um arraso, sensacional. Eu confesso que eu fiquei com invejinha, que eu queria ter sido orientadora de uma coisa tão maravilhosa, mas eu sei que a melhor coisa possível foi vocês começarem um trabalho juntos. Eu espero que esse início tenha sido o início, que vocês deem continuidade a esse trabalho, que vocês inspirem outras pessoas e que isso tenha uso, né? Porque também tem isso, às vezes algo é produzido e fica engavetado, mas houve um envolvimento tão grande que as pessoas estão de olho, com certeza absoluta, nessa produção, nesse escalonamento, e eu espero que isso aconteça de verdade, que daqui a pouco vocês possam até virar uma empresa mesmo, porque isso é um negócio, é uma empresa, sim, eu acho que é importante lembrar disso, e que vocês tenham muito sucesso. Sinceramente, não tenho nenhuma consideração a fazer, a não sei dizer que eu tenho muito orgulho, estou emocionada de poder estar fazendo parte dessa banca, ver esse trabalho tão lindo, e parabéns, é só isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Inclusive, até para complementar eu acho que a gente tem pouco tempo, né? Esse nome Evoé, talvez vocês não saibam, mas Evoé é uma saudação carnavalesca bem antiga. As pessoas falavam Evoé, então Evoé, Evoé, quando falavam outra assim. E aí, como é um aplicativo, que é uma Evo App de aplicativo, né? Então essa ideia era essa. Eu percebi seus danadinhos, eu até escrevi aqui, eu falei, mas até isso eles fizeram, eles são muito danados, sensacional. Obrigado, professor, pelas considerações, obrigado por essa conexão aí que ajudou a gente, né? A gente assim se esbarrava, de repente, 500 vezes pelo samba, pelo Baroda, mas não se falava, né? Agora a gente se fala bastante. Vai lá, professor, agora é você, o Douglas. Obrigado também. Fala aí, boa noite a todos. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado, Sérgio, pela sua excelente apresentação.
pelo seu trabalho. Posso dizer que faço as palavras da Ana as minhas, né, no sentido de que eu trabalho com uma criatividade, tudo que você fez, né, uma aplicação da tecnologia, do que você aprendeu durante o curso, né, tem vários componentes que são muito legais dentro da monografia que você realmente explorou muito bem, né? Você viu um problema, você viu uma oportunidade ali de aplicar tecnologia dentro desse problema e, enfim, né? Achei isso muito bom, né? Isso já qualifica bastante o seu trabalho, tá bom? Parabéns. E o que eu vou falar agora são algumas sugestões assim, de correção para você, para o André, se vocês acharem pertinentes, eu vou mandar para o e-mail de vocês, tá bom? Se vocês acharem pertinentes, ok. A questão mais difícil para mim, assim, como eu disse, a apresentação, top. Né? O trabalho, a ideia e o objetivo também inquestionável, né? Mas o texto, ele precisa de muita coisa. Pelo menos o texto que eu recebi, não sei se é realmente a última versão, ele está muito fora do padrão Veiga, né? E assim, eu vou te dizer que isso aqui vai dar um trabalho, porque a não ser que eu tenha recebido o texto que não seja o mesmo, o final, né? Porque do início ao fim, a gente não tem um padrão dele, ele tá, o sumário está fora, não tem lista de figuras, não tem lista de siglas. Letras, hora você usa uma determinada fonte, hora usa outra fonte, hora o parágrafo está com espaçamento X entre um parágrafo e outro, hora não tem espaçamento, hora a seção está em azul, hora a seção tá em... Nossa, cara, é uma... Eu acho que é porque a gente estava usando o Google Docs, aí eu acho que na hora de passar de um para o outro desformatou tudo. E foi meio que em cima da hora, então tava meio que na correria de mandar. Mas... Eu entendo. O problema, com certeza, deve ser o que você falou. É não porque é no algo Google também. Docs estava no padrão, né? Engraçado, tá estranho. Sim. Acho que na hora de jogou, que você jogou para lá e gerou o PDF, estava no padrão. Eu baixei pro Word porque não tava indo aquela parte da banca, eu não tava conseguindo jogar do Word pro Docs e aí desformatou. Mas tinha lista de siglas e figuras lá também no Docs? Porque Eu geralmente. acho que sim, porque o padrão que ele está usando, inclusive, depois eu vou dar uma conferir o Docs lá, é o mesmo que usou em Mono 1, né? Então, além dele desformatar, ele está comendo página aí. Bom, bom, se já está no Docs, tá melhor encaminhado, então. Então, coloquei aqui as coisas em si, enfim, que eu vi, né, basicamente, principalmente com relação a isso, né. Senti falta de, no final da introdução, ter uma estrutura, né, do texto, como tá organizado, os capítulos, geralmente a gente coloca essa questão, né, também é algo simples de você fazer. Em alguns pontos, eu entendo, né, a linguagem, né, às vezes a gente faz uma linguagem um pouquinho mais informal, mas em alguns pontos eu acho que forçou demais. Eu acho que assim, pode dar uma passada no texto aí porque tem horas que algumas palavras ali podem ser colocadas de uma forma um pouquinho mais formal. E, cara, tem alguns momentos que você coloca assim, que será mais detalhado na tela, assim, aliás, não tem página. Eu te peguei isso também, não tem página. Provavelmente perdeu, né, no Google Drive, nessa transformação aí do Docs. Mas não tem página. Eu até ia dizer qual era a página, mas aí eu tentei, cadê a página? Aí eu peguei aqui, tem um lugar que fala que é o capítulo X. Eu falei, eita, capítulo X agora, cara. Agora, onde que está esse capítulo X? Então, eu vi que tem, assim, vários pontos no texto que estão precisando de uma reformulada, entende? Então, boa parte está justificada nessa transformação que vocês tiveram aí. Talvez não seja difícil de fazer, mas dá uma atenção a isso, porque está muito, muito esquisito mesmo. E aí, com relação ao trabalho em si, né, o trabalho que se você desenvolveu, eu confesso, né, que, no resumo, eu fiquei com a sensação de que o aplicativo que existia, que ok, você fez a
UX, né? E depois fez o aplicativo. Porque no resumo tá meio que dando a entender isso, dizendo assim, através de um aplicativo onde os desfilantes possam se cadastrar. Então, eu confesso que eu fiquei com essa expectativa, né? Aí depois, lendo mais um pouco, eu senti que não, né? Na verdade, é só um protótipo mesmo, né, de telas, né? Então, não sei, talvez possa ajustar aí para não deixar essa questão, né? Senti falta de tecnologia no seu trabalho. Por exemplo, o seu trabalho todo, né, na solução que você trouxe, ele é o que você usou da interface, né? Então, você até comenta que você usou o Figma, né, para poder fazer a modelagem. Eu já usei o Figma algumas vezes, é uma ferramenta muito boa, mas nem todo mundo conhece o Figma, né? Então, você fala do Figma uma vez, quando você diz que coloca na rota de rodapé e só diz, ó, usei o Figma. Bom, o que é o Figma? Né? Eu senti falta de uma seção do seu trabalho que descrevesse melhor isso, né? E assim, aí entrando nessa questão, eu senti falta de algumas coisas relacionadas a UX em si, os conceitos básicos de user experience, né? Ou seja, você faz um questionário, mas você até tem um capítulo sobre isso, que você fala sobre jornada, experiência do usuário, alguns conceitos superficiais, mas eu senti falta, principalmente vinculado com a tecnologia, né? O que isso quer, como que funciona, porque você teve um trabalho grande para fazer isso aí, assim, essas telas não... O Figma é uma ótima ferramenta, mas ele não faz para você, né? Você manda ele fazer, ele faz, né? Ele tem, você teve que estudar alguma coisa para poder montar as telinhas ali, que ficaram ótimas, por sinal. Mas e essa questão do teu trabalho em si, tecnológico, para mim faltou, porque o cara não tem a menor ideia, olhando o teu trabalho, como é que faz um negócio desse. Eu sei que o teu trabalho não é o propósito, tá? Ser um tutorial de como fazer telas do Figma. Eu sei que não é isso. Não é para chegar nesse nível. Mas eu confesso que eu senti falta de algo a mais, né? Eu achei que ficou muito raso, entende o que eu estou querendo dizer? Sim. E assim, eu acho que essa é a minha maior... essa falta de tecnologia no trabalho que causou maior impacto na hora que eu li. Mas é o que eu disse, não é algo, você vê aí com o professor André, se vocês acham que procede ou não, né? Assim, e como eu disse, são sugestões de melhoria para um trabalho que já está muito bom, né? Um trabalho que tem, como eu disse, né? Tem todo o aparato de um bom trabalho de monografia. Tá legal? Eu vou mandar para vocês, aí fica a cargo de vocês aí. Obrigado mais uma vez Muito obrigado. pelo convite. Valeu. Obrigado, professor Douglas, pelas considerações. A gente vai analisar cada uma delas que você colocou, já que você vai olhar por e-mail, mas está gravando também, né? Fica mais fácil a gente também olhar no finalzinho da gravação. Mas é bom que você mandar primeiro, fica mais fácil do que ver a gravação. E é isso. Então agora a gente vai deliberar. A gente vai pedir que tanto você quanto as pessoas, os convidados, peço, por favor, que se retirem da sala por um tempinho. Aí eu te aviso no WhatsApp para você voltar, tá bom? Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Até logo, na verdade. Deixa eu parar a gravação aqui.